Deus abençoe os que estão aqui, os que estão em casa também. Vamos começar com oração. Pai amado, muito obrigado por essa noite, obrigado pela presença do Senhor, apesar desse frio. Obrigado por esse louvor abençoado, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos terminar aquele passeio no livro de Daniel. O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Parte ele é histórico, parte ele é apocalíptico. Mas a parte apocalíptica de Daniel é muito importante. Se você quiser entender o que o Senhor Jesus falou da segunda vinda dele em Lucas e Mateus, principalmente em Mateus, a partir de Mateus 24:15, está totalmente conectado com Daniel. Se você quiser entender o que o apóstolo Paulo falou do homem da iniquidade, está alinhado com Daniel. Se você quiser entender Apocalipse, quando ele fala do reino mundial e do anticristo, você tem que entender Daniel, porque a simbologia de Daniel vai se repetir ali em Apocalipse. Então, para Daniel, Deus revelou pela primeira vez nas Escrituras, no capítulo 7, na visão dos 4 animais, que esse reino mundial do anticristo foi descrito por um animal muito feio, um monstro com dentes de ferro e devorando tudo, pisoteando tudo, com 10 chifres. Aí apareceu um chifrezinho pequeno que dominou 3 chifres, e na soma daqueles 7 chifres e a coordenação desse 11º chifrezinho que apareceu, se dá aí então o governo mundial como descrito ali, e a feiura do bicho é para dizer que vai ser um período muito ruim. E ali em Daniel 7, que o Filho do Homem, Jesus, vem nas nuvens e destrói o anticristo e traz o reino de Deus à sua plenitude. Então a primeira vez que aparece a informação do reino mundial é em Daniel 7. Daniel 8, o Senhor revelou então para Daniel a transição do Império Medo-Persa para os gregos, para Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego se dividiu em 4 pedaços, né? Nenhum imperador conseguiu governar todo o império, foi dividido em 4. Aí surgiu 4 dinastias. Na Síria surgiu a dinastia dos Seleucidas, no Egito dos Ptolomeus, e da dinastia dos Seleucidas ia surgir um rei que ia profanar o templo. Naqueles dias que Deus estava revelando para Daniel na Babilônia, e agora ele já estava nos dias do Império Medo-Persa, já estava chegando nos dias do Império Medo-Persa, o Senhor estava revelando para ele que o templo ia ser profanado por esse general grego aí, por esse rei grego de uma das dinastias, de um dos pedaços que foi dividido o Império Grego, mas que ele seria muito horroroso, ele ia profanar o templo, ia ser uma coisa muito horrorosa. Para Daniel isso era triste, porque ele estava na Babilônia, eles não tinham retornado, eles não tinham reconstruído o templo, e Deus está dizendo que depois de reconstruir ele vai ser profanado de um jeito muito horroroso. Quando chegou no capítulo 9, Daniel estava orando agora pelo retorno do povo, reconstrução do templo, uma oração longa, muito bonita, quando Deus revelou as 70 semanas de Daniel. Quando nós estávamos no capítulo 9, está lá na playlist, você teria que ouvir todos os sermões, aqui é só um resumo. Então nós explicamos por que as 70 semanas são semanas de 7 anos, como que a primeira semana começou nos dias que Deus foi dado a ordem para que Neemias reconstruísse Jerusalém, ou terminasse de restaurar Jerusalém, até a morte de Jesus na cruz do Calvário, deu 69 semanas. Explicamos por que eram semanas de 7 anos. Depois de completar a semana 69, o templo ia ser destruído por um príncipe. Então, depois da morte de Jesus no ano 33, no ano 69 da era cristã, ou ano 70, o general do Império Romano, Flávio Tito,
que também era príncipe, ele era filho do imperador Vespasiano. Ele destruiu completamente Jerusalém e o templo está no chão até hoje. Por mais poderoso que seja Israel, você está vendo a guerra aí, míssil para cá, míssil para lá, por mais poderoso, Israel não reconstrói o templo, o que virá a ser o terceiro templo. Por que não? Porque o Senhor falou que ele ia para o chão e vai ficar no chão até a hora que o Senhor falou que vai reconstruir de novo. Então ele está no chão o tempo todo. Só tem 17 milhões de judeus no mundo, mas tem 1,5 bilhão de muçulmanos. E o templo teria que ser reconstruído onde tem a mesquita azul com a abóbada dourada, a mesquita de Al-Aqsa. Não dá para mexer na mesquita e 17 milhões de judeus ficarem vivos. Então eles nem tentam. Por mais rico e poderoso que é Israel, Israel nem tenta reconstruir o terceiro templo, porque seria uma confusão com 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo. O templo está no chão, foi destruído, como Deus deixou claro em Daniel 9, e ele continua no chão. Em Daniel 9 fica bem claro que quando o anticristo aparecer, que é na semana 70, os últimos 7 anos desse período que a Bíblia chama fim dos tempos. Fim dos tempos é da primeira vinda de Jesus à segunda vinda de Jesus, ou do derramar do Espírito Santo em Atos 2 até a segunda vinda de Jesus, é fim dos tempos. Nós estamos 2000 anos no fim dos tempos. O último período, os últimos anos do fim dos tempos, são 7 anos da grande tribulação, a semana número 70. Ali em Daniel 9 ficou bem claro que quando desse metade dessa semana, o anticristo vai profanar o templo que não está construído. Então, presume-se que pelo acordo de paz que ele fará para surgir essa governança mundial, esse governo mundial, a Bíblia deixa bem claro, esse governo mundial não será um país mandando em todo o mundo, é uma aliança de governos. Os 10 chifres simbolizavam, na cabeça do bicho feio do Daniel 7, também em Apocalipse 13, simboliza então a aliança de governos. Aí aparece um sujeitinho que subjuga 3, sobra 7, ele é o coordenador do negócio, ele é o anticristo, como João se refere a ele é o homem da iniquidade, como Jesus se refere a ele é o abominável da desolação, como Daniel se refere a ele, ou ele é a besta que sobe do mar em Apocalipse, e porque ele é a besta do que sobe do mar, ninguém sabe. Em Apocalipse, a besta que sobe do mar é o anticristo, a besta que sobe da terra é o falso profeta. Uns especulam que ele nascerá numa ilha, alguma coisa assim, mas ninguém realmente sabe que ele é chamado a besta que sobe do mar. Então ele surge, ele faz essa aliança de paz, envolve judeus e muçulmanos. O terceiro templo será reconstruído. Nós não sabemos se os muçulmanos vão concordar que tire a mesquita, eu acho que não. Existem muitos judeus ortodoxos que aceitam que o terceiro templo podia ser construído ao lado. Eu particularmente penso que será reconstruído ao lado, mas não tenho certeza, eu não sou adivinho do futuro. Mas nós sabemos pelas Escrituras que o anticristo vai conseguir viabilizar o terceiro templo, e ele vai funcionar por 3 anos e meio, até que ele entre lá e faça as abominações semelhantes àquele general grego, aquele rei grego que dominou ali a Síria, os Seleucitas, né? Geração pós geração, apareceu esse sujeito chamado Antíoco Epifânio, que fez o que fez, e simbólico do anticristo que fará o que fará. Assim como Antíoco Epifânio profanou o templo no 2º século antes de Jesus, o anticristo vai profanar esse terceiro templo. Ao falar do terceiro templo, presta bem atenção aqui, nós estamos falando a partir das Escrituras, porque as Escrituras preveem o ressurgimento do terceiro templo como cumprimento de profecia, e vai acontecer o que vai acontecer, porque a palavra de Deus se cumpre. Nós não precisamos ficar alegres com o terceiro templo. Por quê? Quem precisa de templo é o judaísmo. Quem precisa de terceiro templo é o anticristo. Nós não precisamos.
Está bem claro nas Escrituras, o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, que simbolizava o sacerdócio de Jesus. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é superior ao sacrifício de animais. Então nós não precisamos de terceiro templo. Isso é coisa que os judeus querem, porque não conhecem o Senhor ainda. Isso é coisa que o anticristo quer. Nós não precisamos nos alegrar com o retorno de volta de sacrifício de animais, porque o Senhor Jesus já morreu na cruz do Calvário. Então nós não precisamos nos alegrar, mas está profetizado que o anticristo vai profaná-lo quando der 3 anos e meio de grande tribulação. Portanto, e fica implícito que ele, nessa coordenação dessa governança mundial, desse governo mundial, que é a soma de governos, que é uma aliança de governos, ele vai conseguir fazer o que ninguém conseguiu até agora. Até Israel, com todo o seu poder, não conseguiu reconstruir o templo até agora, mas tudo indica então que ele vai conseguir. Isso será feito então por ocasião da grande tribulação pelo anticristo. Aí chegamos no capítulo 10. Daniel chorou, lamentou, entristeceu por 21 dias. Que ele teve uma visão que durante 400 anos ia ter uma série de conflitos, até aparecer esse sujeitinho na história chamado Antíoco Epifânio. Então já pula para a grande tribulação. Não era uma profecia dessas fácil, não. Você vai casar. Não era profecia assim, não. Você faz a mala, você vai viajar. Também não era assim, não. Ou Deus tem uma grande obra para você. Não. Era revelações de fatos históricos ao longo de 400 anos, que envolviam muitas guerras e profanação do templo, até que então pulou, a partir de Antíoco Epifânio, pulou então para a grande tribulação, que é um período muito horroroso. Quando Daniel teve a revelação, não deu outra. Ele chorou e lamentou, entristeceu por 21 dias, querendo saber o que significava aquela revelação. Lemos lá no capítulo 10, falamos sobre isso, batalha espiritual, baseado no 10, Daniel 10, baseado em Efésios 6, que um anjo muito exuberante, né, falamos dele, aparece depois de 21 dias e diz: desde o primeiro dia que você começou a orar, eu recebi a ordem para vir explicar, mas o príncipe da Pérsia me segurou. Finalmente ele chegou, finalmente ele ia falar, e ele falou. Assim termina Daniel, com a voz, com a explicação da visão que não foi relatada só a interpretação. Aí o anjo chega e fala: eu vim explicar, eu vou explicar. Aí ele explicou. É o capítulo 11 e o capítulo 12. Não dá para pregar, de tantos versos que tem, de tantos 400 séculos que tem, de tantos conflitos, mas eu vou fazer um resumo, e eu lerei verso aqui, verso ali, verso lá, porque não é texto que vira sermão, é texto que você tem que explicar, umas revelações de 400 anos. Aí o anjo explicou, e eu vou explicar o que ele explicou para você não boiar. Daniel 11, verso 2. Daniel 11, verso 2. Aquele ser exuberante do capítulo 10, aquele anjo exuberante, com roupas de linho, cinturão de ouro e assim o rosto brilhando que nem relâmpago, os braços e os pés brilhando que nem bronze, com voz muito poderosa. Ele agora vai explicar para Daniel depois de 21 dias. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Daniel 11, 2. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Na história foi Cambises, o filho de Ciro o Grande, Pseudo-Esmerdes e Dario I. 3 reis após Ciro o Grande. Se cumpriu na história. Se cumpriu tanto na história, se você quer saber, os críticos da Bíblia duvidam que Daniel recebeu a revelação. Eles falam: não pode ser, de tanto que se cumpriu na história certinho. Mas se eles falam assim: não, alguém escreveu depois dos eventos. Bom, depois dos eventos ia citar o nome de alguém, não citou o nome de seu ninguém, mas se cumpriu certinho. E o quarto, Daniel 11, 2, e o quarto será muito mais rico do que todos eles,
fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Pérsia. O quarto era o Xerxes, ou Artaxerxes, o Assuero dos dias de Neemias, que fez guerra contra os gregos. Mas os gregos venceram os medo-persas. Aí surgiu na história Alexandre Magno, com 21 anos de idade. Ele era filho de rei, o pai dele morreu, ele se tornou rei. Durante 11 anos ele expandiu o Império Grego de uma maneira que se tornou o Império Grego. Ele passou pelas terras da Turquia, que no mapa parece pequeno, mas eu viajei já de Esmirna até o oeste da Turquia, perto da Síria. Foi 1 hora de avião, viajando 900 km por hora. Então, nada é tão pequenininho assim. Então, ele sai da Grécia, ele domina os povos que tinham ali na antiga Turquia, Síria, Israel, Egito, e vai que vai, Irã, Iraque. Do Irã a Israel são 1.500 quilômetros, nada é tão pertinho assim. Ele sai da Grécia, vai dominando tudo, até a Índia, e os primeiros 3 anos são devastadores. Ele conquista logo essas terras mais próximas aí de Israel, em 3 anos, os medo-persas, ele vai conquistando tudo. Ele foi um grande imperador, mas ele morre com 32 anos. Ele não tinha filho para assumir o trono. Então foi profetizado que o Império Grego seria dividido em 4, foi dividido em 4, como falado, as 2 dinastias que nos interessam do ponto de vista bíblico são os Seleucidas na Síria e os Ptolomeus no Egito, no sul. Sul de Israel, Egito, norte de Israel, Síria, os Seleucidas e os Ptolomeus. E aí é dividido em 4. A partir daí o anjo explicou, e nós não veremos, que ia ficar muito cansativo e muito chato para você, 180 anos de conflito, Seleucidas e Ptolomeus, até aparecer Antíoco Epifânio. Vamos ler só mais alguns versos, vamos pular para o ser desprezível, que é Antíoco Epifânio. Verso 3. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. É Alexandre Magno. Verso 4. Mas no auge do seu poder, ele morre com 32 anos, o seu reino será quebrado, repartido para os 4 ventos do céu, como profetizado no capítulo 8, com a morte dele se dividiria o Império Grego em 4 partes. Tem que lembrar que os gregos eram bem desenvolvidos. Se você perceber as obras que estão em pé até hoje, construídas pelos gregos, as ruínas que tem aí, eles construíam navios, construíam estradas, construíam palácios, construíam arenas. Eles tinham uma administração do império muito boa. O conceito de democracia vem lá dos gregos. Eles tinham governo, eles tinham funcionário público, eles tinham soldados. Eles eram bem desenvolvidos, eles tinham escrita. A escrita grega, no fim, é ela que vai ser usada para escrever o Novo Testamento. Na época do Império Romano, dado a influência do Império Grego em todas as terras antigas, mesmo quando o Império Romano dominou, a língua do Novo Testamento é a língua grega, porque eles eram a língua bem legal, ela é bem assim redondinha, mas muito mais difícil, porque em grego tudo declina. Não é só os verbos que mudam o finalzinho, os sujeitos, o substantivo, o adjetivo, só as preposições que não mudam, o resto tudo muda. Dependendo da função do pronome na sentença, ele muda. Se ele é sujeito, objeto direto, objeto indireto, singular, plural, feminino, masculino, neutro. É uma língua bem mais complexa, mas é uma língua redonda, ela não é tão abstrata, ela é bem redonda e ela é bem lógica. Verso 4, mas no auge do seu poder o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos, mas não para a sua posteridade. Ele não terá filho que se tornará rei no lugar dele, como Alexandre Grande não teve, nem com o mesmo poder com que ele reinou. Os 4 generais que fundaram as 4 dinastias, ninguém mandou e foi tão poderoso quanto Alexandre Grande, porque o seu reino será arrancado e passará para outros fora dos seus descendentes, ou seja, nenhum descendente de Alexandre o Grande se tornou rei, porque ele nem tinha filho. Quando ele morreu, a primeira esposa estava grávida, mas o bebê só nasceu depois da morte dele, não tinha condições de se tornar
de se tornar rei. Da agora em diante, a briga dos Ptolomeus e os Seleucidas por 180 anos, vamos ler só 3, 4 versos, porque isso vai por 180 anos, seria bem cansativo, mas não é à toa que Daniel chorou. Quando você vai ver esse conteúdo e as guerras e tudo, ele tinha bastante motivo de chorar, principalmente com a revelação do Antíoco Epifânio e da grande tribulação. Verso 5, o rei do sul são os Ptolomeus, sul em relação a Israel. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele. Reinará e será grande o seu domínio. O primeiro rei é o Ptolomeu I. Ptolomeu II foi muito mais forte que o Ptolomeu I. E o que ele resolveu? Ele resolveu, por casamento, ficar em paz com os Seleucidas. Então, ele deu a sua filha, Berenice, para casar com Antíoco II, lá nos Seleucidas. Eles usavam 2 títulos, ou era Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III, Seleuco IV, se quiser sugestão de nome, é Seleuco. Ou era Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV. E no Egito era Ptolomeu I, II, III e IV. Então, o Ptolomeu II resolveu então fazer as pazes, ou estar em paz com os Seleucidas, e deu a filha dele, Berenice, para casar. Ela casou com Antíoco II. Só que eles não combinaram com a ex-esposa do Antíoco II. A ex-esposa do Antíoco II, a Laodice, matou Berenice e deu um jeito de matar o Ptolomeu II também. Quer dizer, trocou de mulher, mas também não viveu, né? O negócio pode ser perigoso. Vamos ler aí, mas não vamos ler tudo, hein? Porque isso aqui ia cansar muito. Eu só estou mostrando para você que Deus revelou nos mínimos detalhes. E esses 180 anos, tudo isso se cumpre nos mínimos detalhes. Os críticos da Bíblia duvidam até que Deus teria revelado. Eles falam, não, isso foi depois, não pode ser, isso foi depois. Não, foi antes, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é soberano. E aí vai chegar o momento do Antíoco Epifânio, que ele é, então, simbólico do anticristo. Verso 6, mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul, Ptolomeu II, se casará com o rei do norte, Antíoco II, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, porque Laodice matou Berenice. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá. Os 2 morreram. Laodice tramou, morreu todo mundo. Nem manterá o seu poder, porque ele será entregue juntamente com os que a trouxeram, e o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Vai morrer todo mundo, o Ptolomeu II, a Berenice, o Antíoco II, os que foram levar também, morreu todo mundo. Verso 7, Ptolomeu III. Mas em lugar dele se levantará um renovo de linhagem dela, irmão da Berenice, ficou com muita raiva, avançará contra o exército do reino do norte, avançou contra o Seleuco II, avançará contra o reino do norte, entrará na sua fortaleza, lutará com eles e prevalecerá. Aconteceu. E aí ele pega um grande despojos da Síria, leva para o Egito, e isso vai longe, irmão. Isso vai longe. Se fosse sábado, curso de Daniel, eu iria verso por verso, mas eu vou parar aqui. O que eu quero dizer para você, que o que o Senhor falou e o anjo exuberante explicou, se cumpriu nos mínimos detalhes, até surgir, mais ou menos, quase uns 400 anos depois de Daniel, Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele não era sucessor do trono. Morreu o Seleuco IV, ele era irmão do Seleuco IV, o Seleuco IV não tinha filho descendente com idade adulta, só tinha filhos pequenos. Ele tramou, como diz a história, como diz a profecia, e ele se tornou rei. O rei agora, quase 400 anos depois de Daniel, é Antíoco IV, e como profetizado, por onde ele passa com os seus exércitos, ele vai arrasando. E a briga deles era com os Ptolomeus, então ele vai para o sul, para o Egito, vence o Ptolomeu que estava lá, o Ptolomeu VI, vence,
No retorno, ele começa a atacar Israel como profetizado. O que ele queria? Ele queria eliminar a identidade judaica. Ele não queria que os judeus fossem judeus adoradores do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele queria que os judeus se tornassem gregos, que eles adorassem aos deuses e deusas da mitologia grega. Afrodite, Apolo, Zeus, por aí vai. São inúmeras divindades, chamadas divindades. Ele queria impor, mas para o judeu mesmo, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Era pedir demais. Mas ele quis impor a toda custa. Ele proibiu na história que ele circuncidasse os seus filhos, que ele celebrasse as festas judaicas. Ele profanou o templo, bagunçando lá, derrubando os objetos, tudo. Mandou pintar, fazer gravuras de divindades gregas nas paredes do templo. Sacrificou porco no templo, só não sei se foi no altar de bronze. Parece que uns falam assim, outros falam Santo dos Santos. Em algum canto lá ele sacrificou o porco dentro do templo, profanou o templo, e com a força de exército, mais a profanação do templo, ele parou com sacrifícios diários, como havia sido profetizado. Não só isso, como havia sido profetizado, num dado momento ele se declarou Deus. Ele era o Antíoco IV, que acrescentou a palavra Epifânio, de epifania, de manifestação. Ele dizia, eu sou a própria manifestação de Deus, e foi um sujeito horroroso, destruiu manuscritos, mas aí os servos de Deus, que foram ensinando o povo que não é bem isso, é aquilo, muitos deles foram mortos, como profetizado. Numa certa ocasião ele matou 40 mil judeus, e aí, por fim, os servos do Senhor o venceram. Não temos tantos detalhes, mas foi um milagre. Quando os macabeus venceram Antíoco Epifânio, eles tinham um exército muito menor, mas Deus deu a vitória. Eles venceram, 3 anos depois, botaram Antíoco Epifânio para correr. Daqui para frente, nós já pulamos muitas décadas, vamos ler a profecia que se cumpre nos dias de Antíoco Epifânio, no 2º século antes de Jesus. Qual a importância disso? Bom, o Senhor estava revelando com muita antecedência que o templo, que ainda não havia sido reconstruído, ele seria por fim profanado. Como o Senhor havia revelado com muita antecedência que depois da morte de Jesus na cruz, ele ia ser destruído, e está destruído. O Senhor revelou com muita antecedência profecias em Daniel que estão 90% cumpridas, para que nós saibamos que o que falta cumprir, a semana 70 futura, ela vai se cumprir, como o Senhor disse, assim como as demais profecias se cumpriram. O que está faltando em cumprir, Daniel? O reino mundial do anticristo, Jesus voltar nas nuvens. É só isso que está faltando, e os mortos ressuscitarem. Não está faltando mais nada. Então, no 2º século, cumpre-se, 2º século antes de Jesus, surge então Antíoco Epifânio, cumprindo essa profecia. Depois se levantará em seu lugar, no lugar do Seleuco IV, depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, o qual não tinham dado a dignidade real. Ele não era herdeiro do trono. A partir do momento que o Seleuco IV não tinha descendentes, ou descendentes pequenos, então ele tramou lá e ele virou o rei, mas ele não era herdeiro do trono. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Verso 22. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Ele marcha para o sul e para subjugar o Egito, ele subjuga os Ptolomeus, e não, se tivesse uma aliança lá entre norte e sul, ele não quis saber, não honrou nada. Depois que ele venceu, muito esperto, ele pegou os despojos, distribuiu entre os povos que produziam alimento para o exército. Verso 25, Daniel 11, 25, despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, os Seleucitas na Síria, norte de Israel, atacando os Ptolomeus no sul em relação a Israel. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, Ptolomeu VI, à frente de grande exército. O rei do sul sairá
sairá em batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Ou seja, Antíoco Epifânio dominou completamente o sul. Verso 28, então o rei do norte, Antíoco Epifânio, voltará para sua terra com grande riqueza. Atacou o Egito, saqueou o Egito, dominou tudo. Ele volta para sua terra, para a Síria, com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. A partir desse momento, que Antíoco Epifânio vai até o Egito, conquista uma grande vitória, volta com grande riqueza. No retorno, Israel está no meio, né? Síria está aqui, Egito aqui, Israel está no meio. No retorno, ele se volta contra os judeus, vindo a cumprir as profecias, como nós lemos aqui. Bom, depois ele tenta atacar de novo o sul, mas ele não consegue. Os romanos ajudaram o Egito, ele não consegue mais vencer. Mas no processo de retornar, ele começa a subjugar Israel. Num dado momento, ele tenta atacar o sul de novo, mas não vence. E aí, no que ele não vence, ele volta e subjuga mais ainda Israel. Verso 31. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Irmãos, por isso que Daniel chorou. Daniel não recebeu profecia, você vai casar. E não recebeu profecia, faz a mala, você vai viajar. E nem recebeu profecia, eu tenho para ti uma grande obra. Ele recebeu esse tipo de profecia. Ele estava no capítulo 9, jejuando para eles voltarem e reconstruir o templo. No capítulo 10, Deus está falando mais uma vez que depois de reconstruído, vai ser profanado. Para ele, que era consagrado a Deus, que orava da Babilônia, voltado para Jerusalém, voltado para onde tinha estado o templo, por causa do que Deus havia falado para Salomão. Isso era muito triste. Ele chorou 21 dias, porque Deus revelou o que ia acontecer ao longo de 400 anos, nos mínimos detalhes. É sangue mais sangue, é batalha mais batalha, é profanar o templo mais uma vez. Por isso que ele chorou, porque Deus revelou nos mínimos detalhes. Por isso que ele viu um anjo exuberante explicando, porque o negócio era sobrenatural demais, era soberano demais nos mínimos detalhes. Então os exércitos de Antíoco Epifânio vão bagunçar o templo de muitas maneiras, não destruir as paredes, mas bagunçaram com os objetos, jogaram para cá, chutaram para lá, pintaram chamadas divindades dos gregos, sacrificaram porcos no templo, profanaram, e acabou o sacrifício diário. O sacrifício das 9 da manhã, das 3 da tarde, acabou como profetizado. Os servos de Deus, tementes a Deus, no meio da luta, começaram a ensinar, e muitos são mortos. Eles são chamados aqui os sábios. Verso 33. Daniel 11, 33. Os sábios, esses são os crentes. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Irmão, a profecia é para você chorar. O povo de Deus vai ser morto. Por isso que Daniel chorou. Tem hora aqui que eu estou me segurando também. Verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Verso 34. Esse rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Ele dirá: eu que sou Deus. Eu sou Epifânio, eu sou a manifestação de Deus. Esse rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses, e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele é simbólico do anticristo. Lá no capítulo 8, o anticristo vai proferir blasfêmias, também no ensino de Jesus, Mateus 24, 15, depois que o evangelho chega a todas as nações, aí Jesus disse assim, Mateus 24, 15, quando virdes o abominável da desolação. O abominável da desolação é o anticristo do capítulo 7.
do capítulo 7 e 8, quando virdes o abominável da desolação, como disse Daniel, quem lê entenda. Mateus 24, 15 em diante, Jesus vai descrever os dias da grande tribulação, vai descrever os sinais espetaculares que o anticristo e o falso profeta farão, a semelhança de Moisés e Elias, inclusive vai cair fogo do céu, está lá em Apocalipse, enganarão a muitos, Jesus disse, se possível até os escolhidos. E quando ele vai em Jerusalém, a grande tribulação, ela é dividida em 2 períodos, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio parecem ser mais lights. Nos primeiros 3 anos e meio nós temos as 2 testemunhas do Apocalipse. São pessoas tão ungidas como Elias e Moisés. Capítulo 11 de Apocalipse nós não vamos ler, se eu ler depois. Eles operarão por 1260 dias, dá 17 meses, que é igual 3 anos e meio. Então, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, as 2 testemunhas do Apocalipse estão mandando bala, gente. Está caindo fogo do céu, milagre que nem Elias, que nem Moisés. Simultaneamente, o anticristo e o falso profeta também farão milagres semelhantes. Está escrito em Apocalipse que ele vai lá para Jerusalém e ele mata as 2 testemunhas do Apocalipse quando completa esses 3 primeiros anos e meio. É quando ele mata que ele entra no templo, profanando o templo, como simbolizado por Antíoco Epifânio, como falado no capítulo 8 e agora no capítulo 11, falando blasfêmias contra Deus. Ele entra no templo falando blasfêmias e se declarando Deus. Os últimos 3 anos e meio do anticristo são os horrorosos mesmo. Ninguém compra, ninguém vende, se não reconhecer que ele é Deus, se não tiver a marca da besta, seja lá o que for a marca da besta. Eu costumo dizer, não se preocupa se é chip ou não é chip, porque tecnologia muda muito. Vai ser alguma coisa que vai estar na pessoa, que identifica a pessoa como adorador e que reconheceu a divindade do Messias. Do Messias não, do anticristo. Não tendo essa identificação, ele não vende, não compra. Se for crente, estiver na terra, vai morrer de fome, porque não tem outro jeito. Mas a gente pensa, eu vou explicar já, que a gente vai subir aí antes disso daí, tá bom? Verso 36. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá. Na história foi Antíoco Epifânio no 2º século, simbólico do anticristo, que fará a mesma coisa com 3 anos e meio da grande tribulação. Esse rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e sairá bem sucedido, até que se cumpra a indignação por aquilo que está determinado será feito. Daí para frente são mais detalhes de Antíoco Epifânio. Chegamos então no capítulo 12. Você deve estar perguntando assim, todo mundo está perguntando. Você sabe que tem anjo também querendo perguntar? Quando é que vai ser isso aqui? Se tem uma coisa que Deus não revelou, Ele não revelou a data. Nós, os anjos, estamos querendo saber, mas Deus não revelou a data. Agora vamos ler capítulo 12, verso 1. Vamos lá. Nesse tempo, agora pulou de Antíoco Epifânio, termina capítulo 11 com Antíoco Epifânio, agora vem para a grande tribulação, porque ele é simbólico do anticristo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Haverá tempo de angústia como nunca houve. Presta bem atenção nessa frase. Haverá tempo de angústia como nunca houve. Essa é a grande tribulação. Mateus 24, em algum momento depois de Mateus 24, 15, Jesus fala assim: e haverá grande tribulação como nunca houve. Jesus está citando Daniel a partir de Mateus 24, 15. Aparece o abominável da desolação, são anticristos, farão sinais, se possível, enganarão os escolhidos. Haverá grande tribulação como nunca houve. Aí então se verá o Filho do Homem, vindo assim do Oriente, como um raio do Oriente ao Ocidente,
mas a terra fica toda escura, o sol na maior breu. Quando antes de Jesus voltar, a gente sabe que a 7ª trombeta toca, os salvos em Cristo ressuscitam, e a igreja quase que simultaneamente, coisa de um segundo, ela é arrebatada e encontra com o Senhor nos ares. Esse esplendor da glória de Deus em Jesus e na igreja glorificada vai iluminar a terra e todo o povo saberá. Você sabe que quando o sol bate aqui, essa parte aqui está escura. E eu penso que é literal, ele diz assim, como o raio do oriente para o ocidente. Vai estar iluminando a terra, e essa parte está escura, mas que nem um raio. Vai iluminar a terra inteira, porque está escrito em vários textos que todos os povos da terra verão e saberão que Jesus está voltando em grande poder e glória. Então aqui é o grande tribulação. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Vou falar com humildade, tá? Isso aqui, vou falar com humildade. Ninguém tem a data exata do arrebatamento da igreja. A grande maioria pensa que é no começo. Eu particularmente penso que é no meio. Os primeiros 3 anos e meio são mais light e eu vou explicar por que é mais light. As 2 testemunhas do Apocalipse estão aqui trabalhando, o capeta e o anticristo e o falso profeta estão aqui trabalhando também. Quando dá 3 anos e meio, eles matam as 2 testemunhas do Apocalipse. Quando eles morrem, completou 3 anos e meio da grande tribulação, quando eles são mortos. A partir daí vai começar a pior fase. No capítulo 12, isso é os 2 testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse. No capítulo 12 de Apocalipse, você tem o dragão com 10 chifres, simbolizando também o governo mundial. No capítulo 13, você tem a besta que sobe do mar, também com 10 chifres. Em algum momento lá aparece o 11º chifrezinho, igualzinho, tá lá em Daniel. E o capítulo 13 diz que o dragão, Satanás, vai empoderar o anticristo. E na verdade eu creio que ele vai ser incorporado pelo capeta, pelo diabo. O anticristo vai ser incorporado, vai estar o próprio capeta no corpo dele mesmo. E aí, por permissão de Deus, farão sinais que farão para enganar muitas pessoas. No capítulo 12, o dragão quer destruir a mulher, que simboliza a igreja, feita de judeus e não judeus. Mas a mulher é levada no deserto e protegida pela expressão que diz tempo, tempos e meio tempo. Isso é entendido que é 1 ano, mais 2 anos, mais meio ano, 3 anos e meio. Então a mulher é protegida no capítulo 12 por 3 anos e meio, como tem sido o entendimento da expressão. No capítulo 11, as 2 testemunhas do Apocalipse estão na grande tribulação também por 3 anos e meio. Então, quando eles matam as 2 testemunhas, me parece que aí a igreja é arrebatada. No capítulo 12, a igreja vence pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. Mas aqui Daniel 12 parece indicar que nesses primeiros 3 anos e meio, o arcanjo Miguel, com 2/3 dos anjos do céu que ficaram com Deus, desce aqui na terra e segura a maldade aí, ou qualquer possibilidade de mais complicação para a igreja durante 3 anos e meio. Mas os últimos 3 anos e meio são os piores de tudo. Então me parece que essa atuação de Miguel está muito parecida com os 3 anos e meio das 2 testemunhas de Apocalipse, está muito dentro da proteção da mulher por 3 anos e meio do capítulo 12. Então aí a igreja é salva, porque me parece que a igreja é salva, ela sobe na metade da grande tribulação, não no começo. Tem gente que pensa que é no começo, eu penso que é na metade, tem gente que pensa que é no fim, mas eu disse que eu falei isso com humildade, porque ninguém tem plena certeza disso. Ninguém tem plena certeza da data do arrebatamento. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Me parece aí que é com 3 anos e meio que a igreja então é arrebatada e ela sobe e vai começar o pior de tudo. No final da grande tribulação a gente já sabe, né?
quando os tessalonicenses não queriam trabalhar, quem aqui não quer trabalhar, levanta a mão. Os tessalonicenses não queriam trabalhar. Eles começaram a falar que Jesus está voltando, aí o apóstolo Paulo falou assim, olha, quando eu estava no meio de vocês, eu trabalhei. Eu não ensinei ninguém a não trabalhar, isso que ele falou. Eu e a minha equipe, a gente trabalhava e a gente ministrava. Esse negócio de não trabalhar, eu não ensinei nada disso. Porque vocês estão pensando que Jesus vai voltar para parar de trabalhar? Ó, veja bem, nas escrituras é bem claro. Tem que aparecer o homem da iniquidade. Quando Jesus volta, ele destrói o anticristo e o falso profeta. Ele tem que aparecer primeiro. Ele tem que funcionar por 7 anos fazendo o que ele vai fazer. E aí, vai cumprir a palavra do Senhor. Aí Jesus volta e mata o anticristo e mata o falso profeta. Isso está bem claro. Com o sopro da sua boca ele mata. Mas se você não está vendo o anticristo, Jesus está voltando, mas não é já. Demora mais um pouco. Entendeu? Então o que Paulo falou, ele não se manifestará antes da manifestação, ele não virá antes da manifestação do homem da iniquidade. Então ele não está aqui entre nós no primeiro século. Então vai trabalhar, gente. Ele ainda escreveu: quem não trabalha não come. É a mesma coisa, Jesus está voltando, mas a gente não viu o anticristo ainda. Dá tempo de você trabalhar, dá tempo de você ter promoção no trabalho, irmão. Dá tempo ainda. Agora, quando você perceber o anticristo, eu particularmente penso que nós perceberemos, porque nós estaremos 3 anos e meio aqui. Porque é isso que Paulo está falando para os Tessalonicenses. Para os Tessalonicenses, se vocês não perceberam o homem da iniquidade, é porque ele está voltando, mas não é já. E nós não estamos percebendo o homem da iniquidade. Eu desconfio, tem 2 aí na terra, eu acho que é ele, não vou falar o nome, isso dá processo, eu também estou brincando também, porque eu não tenho certeza disso. Mas tem 2 aí na face da terra, deve ser esses 2. Acho que é um desses 2 aí, pelo menos. Mas, não, de fato, a gente não tem uma evidência dessa aliança de governo mundial. Porque nesse momento, Estados Unidos e China estão se peitando muito. O governo mundial vai ser um acordo mundial. Eu até particularmente penso, chute humano, tá? Não estou profetizando. Eu penso que a computação quântica vai obrigar o mundo a entrar em acordo. A computação quântica, na minha simplicidade, eu tenho muita dificuldade de entender. Quando você estava na escola, você ouviu falar que a matéria tem átomo? Quem ouviu? Que tem os elétrons que ficam girando? Você consegue entender isso? Isso aqui é matéria, irmão. Aqui tem átomo. Aqui tem elétron girando. Será? Tem muita dificuldade. Sabia que no meu óculos aqui também tem átomo e elétron girando? Eu tenho muita dificuldade de entender matéria, segundo a explicação deles. A computação quântica não tem nada a ver com o chip, tem a ver com elétrons. Eles vão fazer computação com elétrons. Gente, eu tenho muita dificuldade de entender isso, mas eu sei que a China está trabalhando nisso, a Microsoft, a IBM e a Google. Eu sei que quando eles conseguirem, a velocidade vai ser tão enorme que essas linguagens criptografadas dos bancos e documentos de governo vai ser quebrado em 1 segundo pela computação quântica. Vai obrigar o mundo a entrar em acordo. Essa aqui não é profecia, é a opinião do simples Silas, que não consegue entender que aqui tem átomo com elétron girando aqui. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Mas no final da grande tribulação, quando o anticristo estiver aí, coisas horrorosas e as taças da ira do Cordeiro estiverem caindo, a 7ª trombeta tocará no final. Aleluia! Os mortos em Cristo ressuscitam e a igreja encontra com o Senhor nos ares. Verso 2, Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Verso 3, os sábios são os crentes, hein? Os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Presta bem atenção. Pode ser uma poesia, pode ser uma metáfora. Isso aqui é literal, irmão. O corpo celestial vai refletir a glória de Deus. Você vai ter um corpo que nem anjo, se aparecer aqui, reflete a glória de Deus. Verso 3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. A gente vai brilhar. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas. Nós vamos brilhar, irmão. Corpo celestial vai brilhar e vai refletir a glória de Deus. E sempre e eternamente.
Aí aquele ser exuberante deu uma palavra para Daniel. Coitado, Daniel, quando viu o anjo, desmaiou. Lembra do capítulo 10? Desmaiou, ouviu essa longa explicação. Eu acho que eu desmaiava de novo. Verso 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Presta bem atenção. O livro foi selado, está fechado. Nós estamos lendo ele 25 séculos depois. O livro foi preservado e nós estamos lendo o livro. E o saber se multiplicará. Gente, do século XX a 25 anos aqui do século XXI, você não sabe quanto que multiplicou. É uma indicação, irmão. Você sabia que quando meu pai morreu, em 1967, eu tinha 7 anos, não existia quimioterapia? Você sabia que não existia colonoscopia? Você sabia que não existia endoscopia? Você sabia que não existia ressonância magnética? Você sabia que o homem não tinha descoberto o DNA, descobriu na década de 90? Não tinha a informática como nós temos, e agora tem aí super avançada, né? Hoje você tira uma foto com o celular e 1 segundo de 5G para 5G você transfere uma foto, uma imagem, um vídeo para qualquer ponto do planeta Terra. Aliás, você conversa até com as naves da NASA aí, se você tiver o link lá do negócio, você até conversa com os astronautas e tudo mais. Isso é tudo muito recente. A 5G é recente da história, durante a pandemia que foi sendo implementado aqui no Brasil, é muito recente na história. Tudo está muito recente na história, essa multiplicação do saber. Verso 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Quer dizer, ele está com esse ser exuberante e ele vê mais 2 anjos. E os anjos estão ouvindo a conversa. E os anjos queriam saber o que a gente quer saber. Ei, qual é a data? Me dá a data aí. Verso 5. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Respondeu no maior mistério. Verso 7. Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita, a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. A resposta é bem misteriosa, mas os estudiosos entendem que a expressão tempo, tempos e meio tempo se refere aos 3 últimos anos e meio. Tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, meio tempo, meio ano. É assim tem sido o entendimento. Quando completar os 3 anos e meio últimos 3 anos e meio da grande tribulação, os mortos em Cristo ressuscitam, Jesus aparece e acabou a era do fim dos tempos para começar a plenitude do tempo. Verso 8. Eu ouvi, mas não entendi. Você teria entendido? O tempo, meio tempo, mas o tempo. Daniel falou: gente, não estou entendendo não. Verso 8. Eu ouvi, mas não entendi, então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. É o finalzinho do fim dos tempos, são 7 anos da grande tribulação. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios são os crentes. Sabe o que eu estou lendo aqui? Porque os sábios entendem. Sabe que nós temos o livro Entendemos? Porque os sábios entendem, os servos de Deus entendem. Nós entendemos. Ele falou: os crentes vão entender isso que ele falou. O mundo não entende. Gente, se você pegar isso aqui, o mundo vai boiar inteiro. Mas os crentes entendem. Verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, é aqueles 3 anos e meio. Ele faz o acordo, o terceiro templo aparece, está funcionando lá 3 anos e meio, sacrifício de manhã, sacrifício à tarde, está funcionando tudo, e aí o anticristo entra e é bagunça que nem Antíoco Epifânio. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida,
Abominação desoladora é o sujeitinho do capítulo 7, capítulo 8. É o abominável das desolações, é o anticristo. Haverá 1290 dias. Verso 12. Bem-aventurado o que espero até chegar 1335 dias. Os números são misteriosos, mas a interpretação aqui é essa. 1260 dias, 17 meses, 3 anos e meio. 1290 é um mês a mais. Parece que está dizendo, completa a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, os últimos 1260 dias, um mês depois, toca a trombeta, aleluia! Um mês depois o povo sobe, um mês depois ressuscita, parece que é isso. Se não for isso, a gente não sabe. E bem-aventurado, como é que está aí? E bem-aventurado, verso 12, os que esperam e chegam até 1335 dias. A interpretação tem sido essa. 1260, completa grande tribulação. 1290, os crentes sobem. 1335 é 2 meses e meio depois de ter completado a grande tribulação. Que ele está dizendo o seguinte, se você estiver vivo, depois, se você estiver vivo 1335 dias, você é bem-aventurado, porque você é o crente, você é o salvo, você é o que ressuscitou, você é o que vai passar a eternidade com Deus. Se essa não for a interpretação, ninguém sabe. Em termos gerais, é assim que tem sido compreendido. Verso 13, eu gosto demais como termina o livro. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Ele já tinha mais de 90. Ele tinha entre 92, 96, não vou explicar por que ele tinha, mas ele tinha muitos anos agora. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará. Ele está dizendo, não falta muito não para você morrer, é isso que ele está dizendo, só que ele está falando educado. Você descansará e o fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Ele está dizendo, olha, vai demorar muito, você vai morrer, a hora que você menos esperar, você vai sair do mundo dos mortos com um corpo celestial glorificado para a eternidade com Deus na Nova Jerusalém. Irmãos, eu expliquei, não dava para pregar. Eu tinha que ler explicando, mas terminou Daniel hoje. Se você quer saber, depois eu vou mandar a playlist para vocês, eu acho que amanhã. Se você ouvir tudo de novo, estudando, vai ficar mais fácil entender o que Jesus falou da volta dele, o que Paulo falou de Jesus, vai ser mais fácil entender Apocalipse. E Apocalipse tem a playlist de Apocalipse também. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, vamos ficar em pé, aleluia, glória a Deus. Vamos orar pela nossa família que não está salvos, que não estão salvos. Vamos orar pelo nosso Brasil, que está sempre na atenção, agora Israel e Irã. Não, o negócio está apavorante, gente. O negócio está apavorante, porque Hamas mandava uns mísselzinhos assim, meio michuruca, aquele domo de proteção de Israel, esqueci o nome daquele negócio, estava segurando bem a onda, mas agora o Irã está mandando mísseis balísticos. Israel está conseguindo defender bastante, mas está caindo alguns, são os mísseis balísticos, estão caindo, negócio apavorante, gente. Coisa muito recente da história, esses mísseis balísticos. A guerra com os drones é coisa recente da história. Nós estamos assim num momento muito avançado da civilização, e Daniel disse que perto dessa multiplicação de conhecimento ia surgir esse governo mundial, esse sujeitinho desprezível, como diz o capítulo 11, e aí também vai estar próximo à nossa redenção também, né? Mas enquanto isso a gente pode orar, né? A gente pode orar pela nossa família, pelo nosso país, orar por Israel. Mas quando o crente ora, se tiver 2 ou 3 assim em concordância, é melhor, não é? Dá para vocês fazerem 2, 3 aí, com pessoas que você consegue orar com facilidade. Todo mundo, os diáconos lá atrás, todo mundo, o pessoal lá do fundão. Depois disso aqui, se você não apavorar e chorar, porque Daniel apavorou e chorou. Faz mais redondinho assim, para orar 2 ou 3. Aí, irmã Sueli, fica mais redondinho aí com a irmã Maria Dinice. Alguém ora ali com a Isadora, fazendo favor, não deixa a Isadora de fora, não. Pode começar a orar, irmão. Ora, porque o capeta vem aí, segundo a revelação bíblica, e a gente tem que estar cheio de Deus. Ora aí. Começa a orar, aleluia. Os diáconos lá também fazem uma rodinha também, começa a orar, aleluia.
Oh, aleluia, Senhor amado, aleluia, aleluia. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor. O Senhor revelou a Daniel tantas coisas. O Senhor revelou o que ia acontecer nos próximos 400 anos com tantos detalhes. O Senhor falou do desprezível Antíoco Epifânio. Por fim, o Senhor revelou a grande tribulação, a ressurreição dos mortos. O livro foi selado e os sábios entendem. Os sábios entendem o que o Senhor falou em Daniel, o que o Senhor falou em Mateus 24, o que o Senhor falou no ensino de Jesus, nos evangelhos, o que Paulo escreveu sobre o anticristo, o que o Senhor falou no livro de Apocalipse. Os sábios entendem. O mundo não tem a mínima ideia, mas os sábios entendem, os salvos entendem. Os salvos têm o Espírito Santo. Pai amado, nós clamamos enquanto dá tempo, salva a nossa família. Pai amado, salva a nossa família, santifica a nossa família, santifica os familiares, salva a nossa família. Senhor, se revela a nossa família, salva aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não gastam tempo com a Bíblia, aqueles que nunca têm tempo de vir à igreja, salva a nossa família, aqueles que não buscam a Tua face, aqueles que não andam nos Teus caminhos. Salva a nossa família, Senhor. Clamamos misericórdia sobre o nosso país. Temos a cultura do ódio nas esferas políticas. Ódio para cá, ódio para lá. Misericórdia do nosso país. Que o Evangelho seja pregado com poder, com unção. Levanta evangelistas, levanta profetas, levanta apóstolos, fundadores de igreja, levanta pastores, levanta mestres, levanta professores, levanta aqueles que ensinam a Tua palavra, Senhor, com poder, com unção. Derrama da Tua presença, derrama do Teu Espírito Santo, santifica o Teu povo, Senhor. Traga o Teu povo arrependimento, arrependimento da preguiça de frequentar culto, da preguiça de ir em vigília, da preguiça de ler a Bíblia, da preguiça de orar, da preguiça de andar nos Teus caminhos. Pai amado, traz um verdadeiro avivamento. Avivamento é fome de Deus. Avivamento é fome de Deus. Avivamento é arrependimento de pecados. Avivamento é ter vontade de ser santo como o Senhor é santo. Avivamento é estar ungido com o Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Avivamento é a misericórdia do Senhor que se manifesta com os sinais para a honra e glória do nome de Jesus. Avivamento, nós não somos o motivo do marketing, nós não somos o motivo do aparecimento. Avivamento, a glória de Jesus. Avivamento, a glória do Senhor. Avivamento é a glória do Senhor, é o Senhor sendo honrado, conhecido, seguido, obedecido. Oh Pai amado, derrama do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo na igreja hoje à noite. Teu povo precisa do Espírito, Teu povo precisa da Tua presença, Teu povo precisa da graça do Senhor, Teu povo precisa do Senhor nos lares. O Teu povo precisa do Senhor no trabalho, o Teu povo precisa do Senhor nos negócios, o Teu povo precisa das respostas de oração que estão na urna. Misericórdia, vai enchendo o Teu povo de alegria, vai enchendo o Teu povo de paz, vai enchendo o Teu povo do Espírito Santo. Derrama do Espírito Santo sobre o Teu povo. Derrama, Senhor, que eles orem com liberdade, louvem com liberdade, orem em português, orem em línguas. Abençoa o Teu povo, alegra o Teu povo, tira a tristeza do coração, traga alegria, traga a paz abundante de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo profeta Daniel, obrigado pela revelação. Pai amado, parece que está próximo, que nós não distraiamos. O avanço está demais, Senhor, as guerras com drones,
com mísseis balísticos, bomba atômica, tudo fala, o fim está próximo. Pai amado, santifica a igreja, que ela esteja preparada para ser arrebatada, quem sabe no começo da grande tribulação, quem sabe no meio da grande tribulação, mas que a igreja esteja preparada, cheia do Senhor, cheia da tua presença, cheia da tua bênção. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.